Primeiro, assim, a questão da polícia e da violência contra a população, isso não é novidade para nós, né? Então, a polícia, os aparatos de repressão, eles surgem necessariamente para manter a ordem vigente. Isso se estabeleceu aí ao longo da história de forma muito contundente, né? Inclusive, tivemos um regime durante um período do nosso país a partir desse elemento, né? Agora, é importante a gente aprofundar um pouco mais essa discussão, né? Então, essa questão dos grupos de extermínio, do processo de criminalização da pobreza, isso está diretamente relacionado com um projeto político de sociedade, né? Que é esse aprofundamento do que nós conhecemos hoje como o neoliberalismo. E aquilo que ele não consegue incluir como força de trabalho ou força de consumo, necessariamente precisa ser eliminada. E aí, o nosso queridíssimo governador aqui do estado de São Paulo é uma das maiores expressões do aprofundamento dessa política, né? É importante dizer que ele é um dos representantes da ultradireita nacional, né? Inclusive da famosa Opus Dei, né? A obra de Deus, né? Então, ele é um dos grandes representantes desses setores ultraconservadores. Então, é importante dizer que discutir a violência passa necessariamente por a gente discutir o modelo de sociedade que nós estamos vivendo. Aquele processo de terror aí, que muita gente, inclusive, não foi trabalhar, não saiu de casa, ataques a bases policiais, enfim, aquele clima todo que nós sabemos que aconteceu. Agora, o que pouca gente fala é que naquele processo houve uma negociação entre o governador Carlos Lembo, na época, Cláudio Lembo, e o comando, né, do PCC. Houve um acordo. E a política que o governador praticou nos 15 dias seguintes foram a morte de mais de 500 jovens. Me questionaram, mas não são só os jovens negros que estão morrendo. É verdade. Só que as estatísticas mostram que 98% são negros. Não sou eu que estou dizendo isso. São as estatísticas, são os dados oficiais, né? Então, é importante dizer isso porque nós não queremos estabelecer aqui uma relação de coitadinho dos negros, né? Tadinho, não é essa a relação que nós estamos falando de uma situação objetiva que está acontecendo, né? E isso tem a ver também com a luta de classe, né? Porque a grande maioria da população pobre desse país é formada pela população negra, que aí tem a ver com todos esses elementos históricos que a gente colocou, né? E aí, nesse processo de 2006 para cá, entre aspas, houve uma espécie de um acordo que manteve uma política de pacificação. Mas, na verdade, esses 500 jovens que morreram foram mortos pelo braço do Estado, seja o braço armado, fardado, seja os não fardados, os conhecidos como grupos de extermínio, que vêm desde a época do Esquadrão da Morte, do Mão Branca, Paranhos, Fleury, por aí vai, certo? E aí agora popularizou, né, os Highlanders, os ninjas e por aí vai, né? Que continuaram fazendo uma política nesse último período e uma política mais diluída. Só que como o comando, né, da segurança pública estava na mão do Ferreira Pinto, que é um cara que vem aí da rota, que vem do comando da Polícia Militar, houve uma política inclusive há um conflito entre as polícias aqui no estado de São Paulo, né? Inclusive que resultou naquele processo lá da greve dos policiais civis, aquela coisa toda, aquilo aguçou ainda mais esse conflito. E o Ferreira Pinto, como um legítimo representante da PM, passou a perseguir a Polícia Civil e a instrumentalizar
a polícia militar. Inclusive, há fortes indícios, inclusive tem uma matéria publicada na Caros Amigos que fala sobre isso, que cada batalhão da Polícia Militar no estado de São Paulo tem um negócio chamado Caixa 2, que são grupos de extermínio formados por aqueles policiais mais eficientes. E aqueles batalhões que conseguem minimamente neutralizar a criminalidade recebem incentivo do governo. Ou seja, melhores armamentos, novas viaturas, melhoria dos prédios. Ou seja, isso é uma política institucionalizada. Aí, respondendo, Caê, o maior assassino do estado de São Paulo se chama Geraldo Alckmin. O que nós estamos vendo hoje, primeiro, eu não tomo o que está acontecendo hoje como mais do mesmo. Não é mais do mesmo. É uma situação muito concreta, de extermínio com um agente que já existe na sociedade há muito tempo, mas hoje sendo colocado à prática de forma descarada, que são os esquadrões da morte. Tudo que o Juninho falou em relação a essa dinâmica militar que vem com a PM, você se acentua. Agora, o pior, em cima de um projeto político, social e econômico. Nós estamos há 2 anos da Copa e há 4 anos das Olimpíadas. Isso só vai piorar, gente. As obras do PAC, o que tem significado as obras do PAC? Os grandes, Belo Monte e tudo mais, ataques a populações pobres, carentes e marginalizadas. E é importante se diga, aqui em São Paulo, o nome do assassino é Geraldo Alckmin. E é isso que nós estamos dizendo no movimento. Há um assassino no governo de São Paulo. E esse cara se chama Geraldo Alckmin. Agora, esse assassino ele é abençoado por outros poderes. Bom, o governo federal, encoberto. Assim como acobertou o crime do Pinheirinho, acoberta o que está acontecendo aqui. Porque o que ele está oferecendo mais repressão, não está oferecendo outra coisa. Certo? E essa coisa dos UPPs. Por exemplo, hoje está tendo a Assembleia da ANEL, da Assembleia Nacional dos Estudantes Livres, que é filiada da CSB com lutas, dentro da São Remo. Eu achei fantástico a molecada da ANEL ter marcado sua Assembleia dentro da São Remo. E por que fizeram isso? Porque a São Remo, Paraisópolis, estão quase sendo ocupadas por UPPs a modo do Rio. Então, essa situação é muito concreta. Nós estamos falando de uma situação muito, muito concreta. Então, a necessidade de nós nos juntarmos, que se juntam não vai dar para desenvolver muito, mas o que havia colocado aqui em relação ao ACE. É a mesma coisa. Nós estamos num momento que todo mundo está percebendo a crise mundial, certo? A crise impõe mais exploração. O ACE, as UPPs e tudo mais, é para controlar a população e atacar os setores historicamente marginalizados. Veja o que está acontecendo na Europa. O aumento da crise tem significado o aumento da exploração dos setores mais marginalizados. Eu estou com o Juninho. O maior assassino do estado de São Paulo hoje chama-se Geraldo Alckmin, mas eu tenho que chamar a atenção para tomar um cuidado muito grande com relação... Eu tenho percebido na esquerda, e às vezes a gente com um pouco à esquerda, um pouco mais à esquerda, costuma abraçar o jargão sem perceber. Quando você ataca o governo do Alckmin aqui e não faz uma diferenciação da forma como o PT ataca o Alckmin, você está dando munição para o bandido. Na minha opinião. Posso estar errado, estou aberto ao debate. Quando a polícia, no governo acho que Jacques Wagner, na Bahia, não é isso? Governo do PT... A polícia arrebentou 5 garotos negros a céu aberto. O mundo inteiro viu. O mundo inteiro reclamou. Ele não fez nada. E diga-se de passagem, o secretário da Segurança, de Cidadania e Justiça da Bahia, naquele momento, é um dos militantes mais conceituados do MNU da Bahia, que é Luiz Alberto, deputado federal. Então, cara, eu acho que a meia-verdade ela funciona como mentira. É Alckmin aqui, é o PT lá na Casa do Chapéu. Meu filho trabalha aqui na Zona Sul. E eu fico desesperado de ver a cara da mãe dele, porque todo dia ele sai de manhã para trabalhar, se deu 6h30, o moleque não chegou, a casa caiu. E aí eu sou obrigado a ficar com ela naquela pilha. Por quê? Porque a gente sabe que é ser preto, cara. O seu filho pode sair de manhã para estudar e não voltar para casa. Pode sair de noite, pode sair de manhã para trabalhar e não voltar para casa, pode sair de noite para estudar e não voltar para casa. Então, é uma situação muito ruim. A gente não consegue medir ainda os efeitos psicológicos do racismo.